Olá, bom dia, seja bem-vindo e seja bem-vinda a mais uma edição do nosso programa Saúde em Foco, aqui pela UERN TV. Nós estamos ao vivo a partir de agora pelo canal 23.1 da TCM e também no nosso canal lá no YouTube, youtube.com/UERN-TV. Lá no nosso canal você confere toda a nossa programação, os programas ao vivo e também ficam todos disponíveis depois para você poder conferir e compartilhar. Bom, nesta quinta-feira a gente está trazendo muita informação. Nós vamos saber um pouquinho como anda a vacinação contra a dengue, que teve início esta semana aqui em Mossoró. E vamos falar também sobre o uso do cigarro e do vape. O vape que é aquele cigarro eletrônico, né, que está tão na moda aí, principalmente entre os jovens. Nós vamos saber quais são os malefícios que o uso do vape pode trazer para a nossa saúde. E para isso nós estamos recebendo hoje aqui no nosso programa o médico pneumologista, Dr. Manuel Gilmar. Doutor, bom dia, seja bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Rosalba, obrigado a toda a audiência, a UERN pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje para a gente poder falar justamente de um tema recente, chegou há pouco tempo no Brasil, né, no mundo de uma forma geral, mas que já é badalado, né, começa fazendo aí grande repercussão no mundo e na medicina de uma forma geral. Doutor, como é que você analisa aí essa crescente, né, do uso do cigarro eletrônico? E a gente vê o cigarro comum, ele meio que foi caindo em desuso pelos jovens, mas aí veio esse cigarro eletrônico e agora um número cada vez maior de jovens usando. Como é que você vê essa crescente no uso do cigarro eletrônico? Então, Rosalba, assim, quando a gente para falar sobre cigarro eletrônico, a gente tem que olhar um pouquinho a história do cigarro, de uma forma geral, né? Então, o cigarro, ele, apesar de aparentar ser alguma coisa, vamos dizer, da década de 30, de 40, não é assim. O cigarro está na história da humanidade. Então, várias populações, de uma forma geral, utilizaram o cigarro tanto como via de alívio, como também como via social, e isso vem transcendendo eras e gerações até chegar no que a gente tem hoje da nossa sociedade, o que a gente tem do convívio habitual, né? Quando a gente olha para o cigarro convencional, sim, houve uma redução, principalmente nas regiões do norte e nordeste do Brasil, sendo que no sul e sudeste a prevalência do cigarro convencional ainda é muito alta, né? Em torno, hoje se estima que 10% da população dessa região mais ao sul do Brasil ainda fume o cigarro convencional, né? Então, a partir daí, a gente começa a entender que existe sim a campanha, porque na década de 30 e até uma parte da década de 80, 90, o cigarro ele era algo glamourizado. Então, as pessoas que tinham lá o acesso ao cigarro, via o cigarro como um instrumento associado a pessoas que tinham uma condição social mais elevada ou pessoas intelectuais, né? Você sempre tinha nas revistas, jornais, uma pessoa muito inteligente com um cigarro na mão. Um grande artista de cinema, ator, atriz, diretor, também com cigarro. O carro do Ayrton Senna tinha uma propaganda do Marlboro, que era uma famosa empresa do cigarro. Então existia esse incentivo por uma glamourização, certo? E a partir daí houve a popularização da nicotina como o uso como um instrumento para alívio, como um instrumento social, para poder se difundir dentro da sociedade. Quando a gente para olhar o cigarro de um uso, vamos dizer assim, mais ao sul, a gente entende o cigarro como um instrumento que se usa muito em temperaturas mais baixas para poder aquecer. Isso a gente vê muito em países mais frios, Europa, Estados Unidos, de uma forma geral. Mas, de uma forma muito convencional, o cigarro ele é social. Ele é social atrelado a ciclos de amizade e ele é social atrelado ao hábito. Você tem o hábito de estar com aquele movimento na boca, de fazer o uso do cigarro. Então, tem várias coisas que fazem a pessoa fumar. E transcendendo essa história, por volta da década de 90 e 2000, houve as campanhas de desencorajamento ao uso do cigarro, que foram as campanhas envolvendo câncer de pulmão,
hipotensão sexual, todos esses fatores e outras doenças, e realmente foi desencorajando, porque o cigarro ele está atrelado com doenças cardíacas, que são a principal causa de morte no mundo. O cigarro ele também é responsável por câncer de pulmão e é o principal fator de risco para outros cânceres, como câncer de mama, câncer de próstata, câncer de intestino de uma forma geral. E o câncer são a segunda causa de morte no mundo. E o cigarro ele é o protagonista no desenvolvimento da DPOC, que é a doença pulmonar obstrutiva crônica, que é a terceira causa de morte no mundo. Então o cigarro ele está aí figurando como um principal agente nas principais causas de morte por doença no mundo. Doutor, e aí você falou aí no cigarro comum, e aí puxando agora para o cigarro eletrônico, porque muita gente acha que isso aí o cigarro comum faz, mas o eletrônico não causa mal nenhum. E aí, estão iludidos? Causa tão mal quanto o comum? Como é? Perfeito. Então, assim, a pergunta, falando nessa linha do cigarro eletrônico, por volta de 2006, o cigarro eletrônico ele é introduzido na sociedade de uma forma geral, que ele surgiu lá na China em 2005 e em 2006 ele se populariza na Europa e nos Estados Unidos. Então é algo ainda muito recente para coisas a longo prazo, certo? Então ele vem ter seu boom, ou seja, sua explosão por volta de 2015. Então é algo ainda muito recente no Brasil por volta de 2019, 2020, certo? Com um grande boom em 2021. Então, o que nós temos hoje para cigarro eletrônico? O cigarro eletrônico ele é um aparelho, que a gente chama de e-cigarro, né? No intuito de falar que é um cigarro eletrônico. E ele hoje já está na sua quarta geração. Ele foi transcendendo gerações e mudando a forma como ele faz o aquecimento. Então ele é um dispositivo que ele tem um líquido dentro, que tem nicotina, que é a base da dependência toda é a nicotina, é a que causa aquela sensação de prazer e etc. associado ao fumo, podendo ser associado a uma outra substância ou não. Essa substância ela é aquecida por como se fosse uma bateria e vai vaporizar, ou seja, não vai ter combustão, vai ter um aquecimento e uma vaporização formando o que é o vape, né? Aquele vapor, né? E aí a gente tem que atrelar o que temos de novo nas evidências científicas, né? A gente não tem hoje uma correlação direta de causa de cigarro eletrônico, necessariamente falando, com câncer, porque ainda é algo muito novo. Mas em termos de substância, a gente sabe, já é documentado que o cigarro eletrônico ele já tem substâncias cancerígenas mais do que o cigarro normal. Olha só. Mais do que o cigarro normal. Então, assim, o cigarro normal ele tem em torno de 3.500 substâncias conhecidas, sejam elas tóxicas, inflamatórias ou cancerígenas. O cigarro eletrônico ele tem menos substâncias nocivas, ele tem 2.000 e alguma coisa. Que já é bastante. Que já é muito. Mas, em termos de substâncias sabidamente cancerígenas, ele possui mais, né? Eu poderia listar o formaldeído, o acetaldeído, o propileno, e várias outras substâncias que o cigarro convencional não possui e que já são atreladas a outros cânceres, câncer de pulmão sim, câncer de mama também, câncer de intestino também. Todas essas substâncias são fatores de risco diretos associados a câncer, né? E é uma substância essa que está diretamente ligada a outras comorbidades também. Então isso aí são coisas que muita gente se preocupa, a coisas a longo prazo. Só que o cigarro eletrônico ele já vem causando estrago em curto prazo. Então, quais são as coisas que o cigarro eletrônico em curto prazo vem causando, né? Essas substâncias, a gente tem que levar em consideração que a quantidade de nicotina que uma pessoa usa com o cigarro eletrônico é muito maior do que quem fuma um cigarro normal. Um cigarro eletrônico hoje, dos pods atuais, aqueles que são os da quarta geração, eles têm o equivalente em torno de 50 carteiras de cigarro. Nossa. Então, muita gente atrela o uso do cigarro eletrônico a uma coisa como, você vai ter DPOC ou câncer,
Mas em curto prazo, a gente já está vendo pacientes com intoxicação por nicotina, pacientes desenvolvendo asma por cigarro eletrônico e pacientes desenvolvendo ansiedade e outros distúrbios psiquiátricos por excesso de nicotina, porque a própria nicotina, ela tem seu potencial de intoxicação. Olha aí, então fico alerta, gente, para você que pensou que não, que o vape é inofensivo, não vai causar nenhum mal à minha saúde, é melhor do que fumar o cigarro comum. Olha aí as ressalvas, tem que ter cuidado, tem que ficar atento, porque também é muito prejudicial. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco estaremos de volta com mais informação. Não sai daí. Educação, ciência, saúde, sociedade e muito mais informação para você. Os assuntos mais comentados da semana você acompanha no UERN-TV Notícias. Toda quarta-feira, às 11h30 da manhã, no canal 23.1 e também no YouTube da UERN-TV. No dia em que senti a força que há em mim, nesse dia eu vi o medo desaparecer, sumir. É tão bom que seja assim. Essa força está em mim. Toda quinta-feira você confere aqui na UERN-TV o programa Saúde em Foco. Temas importantes relacionados à saúde são debatidos com a presença de especialistas e, claro, com a participação do público. Saúde em Foco, toda quinta-feira, às 11h30 da manhã, ao vivo, aqui na UERN-TV. Já estamos de volta com o programa Saúde em Foco desta quinta-feira. Hoje falando sobre um tema aí bem atual, né? Estamos falando sobre o cigarro e o cigarro eletrônico, quais são os males que eles podem causar à nossa saúde. E antes de retornar à nossa conversa com o nosso convidado, nós vamos ver agora o quadro Em Dia com a Saúde. Vamos falar um pouquinho sobre como está a vacinação contra a dengue aqui em Mossoró, que iniciou esta semana. Nós conversamos com o coordenador de imunização aqui de Mossoró, Etevaldo de Lima, e ele trouxe as informações para a gente. Vamos ver agora no quadro Em Dia com a Saúde. O Ministério da Saúde ele elencou um grupo mais susceptível, mais vulnerável, na qual ele complica e pode evoluir para o óbito, ou seja, é o número de casos que tem aumentado nessa faixa etária. Então ele priorizou a faixa etária inicial de 10 a 14 anos, porém ele ainda reduziu essa faixa inicialmente diante do número de doses. Então hoje Mossoró vacina, no caso o público, de 10 a 11 anos. É importante trazer o cartão de vacina da criança para que a gente possa estar registrando essa dose no cartão de vacina. Um documento oficial, que pode ser o CPF ou o cartão SUS, para a gente informar essa dose no sistema de informação. E é essencial o comprovante de residência. Essa criança de 10 ou 11 anos, ela tem que comprovar que reside em Mossoró para estar tomando essa vacina. Aqui na zona urbana nós temos 10 unidades básicas de saúde, no caso nós temos a Maria Soares, vizinho à UPA do Alto São Manuel, a Epitácio da Costa Carvalho nos Pintos, a Vereador Laíra Rosado lá no Sumaré, a UBS Raimundo Renê no bairro Boa Vista, a José Leão no Alto da Conceição, nós temos também a Chico Porto lá no Ouro Negro, a UBS Edgar Bulamar, que é conhecida como Centro Clínico Evangélico, no centro da cidade, a UBS Chico Costa, vizinho à UPA, ou seja, lá no Santo Antônio. Também nós temos a UBS Lucas Benjamin no Abolição 3 e a Cid Salem no Abolição 4. Além dessas UBS, nós também estamos contando com reforço da UERN, ou seja, da Faculdade de Enfermagem FAEM, que está funcionando de segunda a quinta, das 17 às 20 horas. Ela também está com esse imunizante contra a dengue. O que foi que foi acertado com as zonas rurais? As equipes de saúde da família fazem o levantamento prévio do quantitativo dessas crianças, à medida que elas solicitam
solicitam essas doses, nós estamos disponibilizando. Então, todas as zonas rurais, elas são contempladas mediante esse levantamento, inclusive elas já começaram a levar essas doses e estão administrando na população de 10 a 11 anos. Esse foi o nosso quadro Em Dia com a Saúde de hoje, falando aí sobre a vacinação contra a dengue. E agora vamos retornar a nossa conversa com o nosso convidado, o médico pneumologista, Dr. Manuel Gilmar. E vamos falar, tirar as dúvidas do nosso público sobre o uso do cigarro e do vape. Chegou a hora do quadro Quero Saber. Vamos aqui às perguntinhas do nosso público, começando aqui pela pergunta do Vitor Barreto. O Vitor pergunta qual o impacto do tabagismo e do uso do vape no ganho de massa muscular. E aí, interferem? Boa pergunta. Hoje também está muito em foco a questão de exercício físico, atividade física, né? Isso é muito interessante, né? Mas a pergunta tanto é pertinente quanto a resposta também acaba sendo, pelo tema e por tudo que a gente vem apresentando, um pouco óbvia também. Faz mal, porque a nicotina, ela reduz o ganho de massa muscular. Já tem, isso varia de acordo com o estudo que é avaliado, mas tem estudo que mostra que quem fuma ganha 10% a menos de massa muscular do que quem não fuma, né? Além de que quem fuma tem uma tendência a perder, na verdade, mais peso e mais massa muscular de uma forma geral, porque se alimenta menos, a nicotina reduz o apetite e, consequentemente, o ganho de proteínas de uma forma geral e também a lesão da nicotina na própria musculatura, fazendo com que você reduza o seu rendimento, tanto em musculação quanto em atividade aeróbica, porque você dificulta a oxigenação adequada do seu sangue pelo seu pulmão. Então, tanto quem fuma vape quanto quem fuma cigarro convencional tem, comprovadamente falando, perca do rendimento, tanto nas atividades de musculação quanto nas atividades aeróbicas. Muito bem, respondido. Temos também a pergunta aqui do Arthur Alves. Arthur pergunta quais os principais riscos do uso do vape para a voz. Boa pergunta também, muito pertinente, né? O vape, ele possui uma substância muito específica que é o acetaldeído, que além de causar câncer, ela também é uma substância inflamatória para as pregas vocais. Então ela pode causar inflamação da laringe, provocando rouquidão, né? O que a gente chama na medicina de disfonia, né? O excesso de nicotina e os vapores, quando existe a mistura do vape com substâncias oleaginosas, como é o caso das vitaminas, vitamina D e C, existe essa associação, essa mistura, e também algumas substâncias como o cannabis, que é o THC, e acaba causando uma irritação nas vias aéreas, podendo causar pneumonite, que é inflamação do pulmão, né? Podendo causar bronquiolite, similar à asma, e pode causar laringite, causando justamente essa queixa da disfonia, que é a rouquidão. Boa pergunta. Muito bem. Temos aqui a participação também do Fábio Bentes. O Fábio pergunta o quão perigoso o vape realmente é, tanto para quem usa quanto para os passivos. Realmente a preocupação com fumante passivo, ela deve acontecer porque, por exemplo, ao cigarro convencional, se estima que para cada 4 cigarros que uma pessoa fume, um fumante passivo fume 1. Então, um fumante passivo fuma ali em torno de 1/4 de um cigarro normal. Já para o vape, isso carece de estudo científico para entender melhor, mas já é conhecido que como é uma substância que não depende de combustão, aquelas substâncias que necessariamente vai para dentro do pulmão do usuário também acaba sendo expelida. Então, potencialmente, faz mal para o fumante passivo. O quanto esse faz mal é de fato quantificável, ou seja, quanto a gente pode dizer o quanto faz mal, ainda carece de estudo, mas se sabe que a fumaça do cigarro passivo, ela faz mal, certo? Muito bem.
Temos aqui a pergunta também da Letícia Oliveira. Ela quer saber por que algumas pessoas dizem que o vape ajuda a parar de fumar o cigarro comum. Boa pergunta e muito atual, inclusive, porque semana passada, uma das principais revistas médicas do mundo publicou um estudo do vape como instrumento para parar de fumar. E o vape, a porta de entrada, como é o nome dela? Letícia Oliveira. Letícia, muito boa sua pergunta, inclusive atual. Uma das formas que o cigarro ele foi introduzido na Europa, né, a princípio, e nos Estados Unidos, ele entrou como esse mocinho, como um instrumento para parar de fumar, porque, teoricamente, a quantidade de nicotina que existe dentro do vape é menor, assim, por tragada, a quantidade, a nicotina ela faz um pico no sangue e rapidamente desce. Isso é uma grande pegadinha. Por quê? Porque pelo fato da nicotina não manter um pico dentro do sangue por muito tempo, o tempo entre uma tragada e outra é menor. Então a pessoa rapidamente vai sentir falta de nicotina e rapidamente vai fazer aquele movimento de novo, né? Então acaba tendo esse fator. Mas sim, o vape ele foi introduzido na sociedade ocidental para parar de fumar. E o estudo que saiu semana passada, ele comparou a nossa metodologia convencional de parar de fumar versus a metodologia do vape para parar de fumar. E em um primeiro momento, o vape ele foi positivo, ou seja, ele reduziu, para as pessoas que utilizaram o vape como instrumento para parar de fumar, alguns conseguiram, só que o método convencional é superior. E aí a gente vê o seguinte, na população em que o vape foi introduzido como um instrumento para parar de fumar, aumentou o tabagismo em crianças e adolescentes. Nossa. Então aumentou e muito o uso do vape para parar de fumar num público que teoricamente nem fumava. Porque a partir daí aconteceu outros problemas em relação à instituição do vape. E aí o que aconteceu depois, o que veio depois desses estudos, a reincidência. Então, aí no primeiro momento, quem fumava o vape parava de fumar. Só que meses depois voltava. Então, assim, a princípio, o vape ele veio com o intuito de parar de fumar e em um primeiro momento ele foi positivo. Ele conseguiu fazer as pessoas pararem de fumar. Só que em um segundo momento, a recrudescência, ou seja, a recaída, é maior em quem parava de fumar pelo vape do que quem parava de fumar pelo método convencional. Além de que o método convencional, ele é mais eficaz do que o vape. E outra coisa que o vape faz com que o método convencional faz e o vape não faz. O método convencional, ele tira da pessoa o hábito. A gente que trabalha com cessação de tabagismo, ou seja, com a coisa para parar de fumar, uma das coisas que a gente tende a tirar de quem fuma é o hábito. Então, tomar aquele café com aquele gesto de levar à boca um cigarro, isso o vape não consegue tirar. E é um fator sociocultural muito importante, que o vape falha nesse aspecto. Então, pergunta atual, pergunta muito bem feita, muito boa da nossa ouvinte, mas apesar de ter uma resposta inicial positiva, o vape ele é uma grande pegadinha, um grande tubarão ali, esperando a pessoa tentar parar de fumar com ele para cair nesse mal. Doutor, o senhor falou aí sobre o método convencional de fazer as pessoas pararem de fumar. É justamente o que a Maria de Lourdes Soares quer saber. Quais são as dicas para quem deseja parar de fumar, seja o cigarro comum ou o vape? Perfeito. A primeira dica que você tem de parar de fumar é procurar um profissional que possa lhe acompanhar nesse processo, certo? Para ele poder quantificar a sua carga tabágica, que é a quantidade de cigarros que você fuma por dia. Depois, você precisa, junto com ele, entender, né, como vocês vão fazer esse processo de retirada. Porque, a depender do grau de dependência do cigarro, uma pessoa não consegue, hoje, que fuma 1 ou 2 carteiras de cigarro por dia, parar de fumar de hoje para amanhã. É impossível isso acontecer, a chance de falha é muito grande. Então a principal dica que eu dou para todos os ouvintes que querem parar de fumar é, primeira coisa, isso serve para quem fuma, quem não fuma, hábito saudável, certo? Você ter boa alimentação e
ter prática de atividade física. Isso é comprovação máxima na ciência. Você ter atividade física, você tem menor tendência a vício. Seja cigarro, seja qualquer outro tipo de vício. Então, primeira coisa, hábito saudável. Segunda coisa, você fuma muito cigarro e quer parar de fumar. Uma dica muito importante. Coloca no teu cronograma o dia que você vai parar de fumar. Mas não a curto prazo. Estica um pouquinho e até esse dia vai tirando o cigarro aos pouquinhos e substituindo por uma vida saudável. Vai investindo no teu exercício físico, na tua prática de vida diária, na boa alimentação e tirando os cigarros aos poucos. Por isso que a gente sempre recomenda que você tem que fazer isso auxiliada por um profissional. E o profissional ele não pode trabalhar com metas muito ambiciosas a curto prazo. A gente tem que entender que o cigarro ele é um vício. Então você precisa diminuir primeiro a quantidade da substância utilizada para depois tirar. E aí quando se tira o cigarro de uma vez, a gente entra com medicamento específico para que o paciente ele não sinta mais aquela saudade do cigarro e aquela questão do hábito. Perfeito. Estamos chegando ao final do nosso programa. Deixa eu registrar aqui a participação de Lu Nascimento, Laura Torres, Marília Cavalcante, da Gil Souza também, da Mara Barreto. Todas deixaram perguntinhas, mas já foram respondidas ao longo do programa, inclusive no primeiro bloco, mas deixar registrado aqui a participação. Gostaria de agradecer, doutor, pelos esclarecimentos. Eu que agradeço o convite. Espero que tenha ficado esclarecido a todos e estou à disposição. Maravilha. Gostaria de agradecer também a você que nos acompanhou de casa e dizer que estaremos de volta na próxima quinta-feira com mais uma edição do programa Saúde em Foco. Até lá! Paulo e o Senai São Paulo